Olá, turma, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula. A gente já está avançado nos assuntos, tá, gente? Estou feliz por isso. Depois da gente ter visto circuitos indutivo, capacitivos, resistivos, circuito RL série em paralelo, a gente vai ver agora circuitos capacitivos, série e paralelo. Depois que a gente vê circuitos capacitivos, série e paralelo, a gente vai ver o circuito RL, que é o circuito indutivo e capacitivo junto. E aí, quando a gente estudar circuito capacitivo e indutivo junto, analisar, fazer análise desse circuito, aí sim a gente vai destrinchar nesses assuntos aí e em outros assuntos, como filtro, passa baixo, passa alto, tá? Filtro de linha. Então é importante a gente ver esses dois circuitos, tá? E espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá certo? Porque as aulas seguem uma sequência. Se o aluno não seguir a sequência, ele se perde no meio do caminho. Então é importante seguir as aulas. Em qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mencionar. Bom, então vamos aqui para o circuito RC, resistivo capacitivo em série. Eu tenho aqui um exemplo, com um exemplo bem mais fácil de vocês conseguirem entender. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho um gerador aqui de tensão de 220 volts, tá? Tensão RMS, com um ângulo defasado, com um ângulo de menos 60 graus, tá? 60 Hz. Essa tensão, esse gerador, alimenta um resistor de resistência elétrica igual a 30 ohms e um capacitor de capacitância igual a 47 microfarad, tá certo? Então o circuito esse daqui, ele está pedindo que calcule a reatância capacitiva. Gente, a gente já viu várias vezes, tá? A gente já fez várias vezes aqui o cálculo da reatância, tá? Reatância capacitiva. A reatância capacitiva é o oposto da reatância indutiva, logo tem aqui um sinal negativo, tá? É 1 sobre 2πfc, ou 1 sobre ômega c. 2π vezes F é a frequência, tá certo? 60 Hz. E C é 47 microfarad, tá? Então, esta conta aqui deu uma reatância capacitiva de 56,44 ohms. Claro que é negativo, porque é uma reatância capacitiva. E aqui ele pede, calcule a impedância total do circuito na forma complexa polar. Gente, é simples. Como aqui se trata de um circuito em série, a gente pega e coloca na forma cartesiana. Como é que faz? 30, que é 30 ohms, mais a reatância capacitiva, que é J menos J, 56,44. Então aqui estamos aqui na forma cartesiana, 30 menos J, 30 menos J, 56,44 ohms, tá? Então aqui é a minha impedância na forma cartesiana. É só transformar isso aqui agora para a forma polar, que ele está querendo uma potência, uma impedância complexa na forma polar. Então, simplesmente a gente faz essa transformação aqui que vocês já fizeram e sabem fazer isso aqui. 30 ao quadrado mais 56,44 ao quadrado, tá? É claro que aqui podemos até colocar aqui entre parênteses aqui um menos, mas o quadrado de um número negativo ele dá sempre positivo, porque é por isso que já coloco aqui 56,44, tá? Porque aqui é menos, só que o quadrado do número negativo é positivo. Então eu tenho aqui 30 ao quadrado mais 56 ao quadrado, a raiz quadrada desse número aqui dá 63,92, tá certo? E aí você vai pegar o arco tangente, tá? Negativo. Por que negativo? Porque aqui o número é menos 56,44, tá certo? Menos 56,44 dividido por 30, tá? Então esse arco tangente aqui dá menos 62,01. Então eu tenho uma impedância complexa, tá? De módulo 63,92 com um ângulo de menos 62,01 ohms, tá certo? Ok.
Então temos aqui a impedância. Vamos avançar aqui. Calcule a corrente total do circuito. Ok. Temos a tensão, né, de 220 com um ângulo de menos 60 e temos a impedância de 63,92 com um ângulo de menos 62,01. Então, essa divisão aqui, tá, 220 sobre 63,92 dá um total de 3,44. Ok, 3,44. Só que aqui tem menos 60 menos, tá? Que aqui é uma divisão, menos 60 menos 62,01. Então aqui dá menos 60 mais 62,01. Então dá um ângulo positivo de 2,01. Então eu tenho aqui uma corrente de 3,44 com um ângulo de 2,01, tá? Então a minha tensão é 220 com ângulo de 60 e com ângulo de menos 60 e a minha corrente é 3,44 com ângulo de 2,01, tá? Observe que a corrente continua adiantada em relação à tensão, tá certo? Porém, com um ângulo menor do que 90, porque não é um circuito agora puramente capacitivo, é um circuito que tem uma resistência ali no meio. Enquanto a capacitância tende a defasá-la a tensão em relação à corrente de 90 graus, a resistência tende a colocá-la em fase. Por este motivo que este ângulo de defasagem entre tensão e corrente não é 90 mais, porque tem uma resistência ali, a tendência a resistência colocar em fase. Por isso que a defasagem total aqui entre tensão e corrente vai ser 62,01 graus, tá? Então, esboce agora a forma de onda da tensão e da corrente, indicando seus valores de pico, né, e o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Ok, aqui vocês observem que como se trata de um circuito capacitivo, né, num circuito que tem predominância capacitiva, a minha tensão estará defasada em relação à corrente, estará atrasada em relação à corrente. Por este motivo que a corrente aqui começa primeiro, a corrente começa na frente. E aqui vocês observem que ela não começa aqui no ponto zero, ela começa um pouquinho adiantado. Adiantado quanto? 2,01 graus, tá? Enquanto a minha tensão, ela começa atrasada, tá? Começa atrasada, na verdade ela tem um atraso, né? A minha corrente começa e depois de 60 graus, 62,01 graus, começa a minha tensão. Então aqui, em relação, na referência em relação à origem, tá? Em relação à origem, a minha tensão está atrasada 60 graus em relação à minha origem. Por quê? Porque está aqui, ó, menos 60 graus, está atrasado. Então vamos cá. Cada tracejado desse aqui da referência, tá? Que corresponde a 30 graus. Então cada tracejado desse aqui corresponde a 30 graus. Observe o ponto onde está o gráfico da minha tensão. Dois tracejados. Então, menos 30 e menos 30. 60. Por que eu falo menos 30? Porque assim, é uma referência, tá, galera? É apenas uma referência. Como aqui é menos 60 graus, depois é menos 60 graus depois. Então ele está aqui no segundo traçado desse aqui. Então, resumindo, tem uma defasagem aqui entre corrente e tensão de menos 62,01 graus. Ok? Agora, está pedindo esboce o diagrama fasorial da tensão e da corrente. Tá? Como se trata de um circuito em série, a corrente é a mesma para os dois dispositivos. Tá? A soma vetorial entre as tensões sobre o resistor e sobre o indutor é igual à tensão do gerador. Ou seja, eu tenho aqui, vocês olham aqui no circuito,
Eu tenho aqui uma queda de tensão aqui tem a tensão do gerador. Eu tenho uma queda de tensão assim aqui no meu resistor e tem uma queda de tensão aqui no meu capacitor. E isso a gente viu nas aulas anteriores, que a soma vetorial dessas duas quedas de tensões aqui dá uma resultante da tensão igual à tensão do gerador, porque a energia não é criada, ela sim é transformada. Não tem como criar energia. A energia parte daqui. Tem uma queda aqui, tem uma queda aqui, tá? A soma dessas quedas dá energia resultante, ok? Então, soma vetorial é igual à energia do gerador. Então, V, que é a tensão do gerador, é igual a VR mais VC, tá? Juntando essas duas dá a tensão do gerador. Tensão sobre o resistor. A tensão sobre o resistor tá aqui. O resistor, ele tem uma resistência de quanto? Resistência de 30 ohms, tá? E a corrente que passa? A corrente que passa aqui no meu resistor. A corrente que passa no meu resistor, a gente achou. A corrente que passa no meu resistor é 3,44 amperes. Então, eu vou pegar aqui 30 com ângulo zero, né? Porque é resistor, não tem ângulo. 3,44 com ângulo 2,01. Pego 30 vezes 3,44, dá 103, tá? 2. Com ângulo de 2,01 RMS. É V, tensão RMS, ok? Então aqui eu tenho a minha tensão em cima do meu resistor. E agora a minha tensão em cima do meu capacitor é VZ, ZC, né? ZC vezes I, tá? A minha impedância capacitiva vezes a minha corrente, tá certo? Quem é a minha impedância capacitiva? A minha impedância capacitiva, a gente achou, a minha impedância capacitiva é 63,92 com ângulo de menos 62,01. Então, eu tenho aqui, ó, perdão, essa daqui não é minha impedância capacitiva, tá? Aqui é minha impedância total. Vamos voltar aqui. A minha impedância capacitiva, a gente achou aqui que é a minha reatância, tá? Reatância capacitiva. A minha reatância capacitiva, só componente do capacitor, deu 56,44, tá? Então, eu tenho aqui minha impedância capacitiva dá 56,44, com um ângulo de menos 90. Por que menos 90? Porque exclusivamente é ZC. É ZC, impedância capacitiva, ZC. Então, aqui, eu tenho aqui menos 90, porque é J aqui, tá? Exclusivamente capacitivo. Então, aqui eu tenho a minha impedância capacitiva e vezes a minha corrente. Então, eu tenho 56,44, tá? Vezes 3,44. Isto aqui dá 194,15. Que ângulo? Menos 90, 2,01 menos 90, dá 87,99. Então, eu tenho minha tensão em cima do capacitor é 194,15 com um ângulo de menos 87,99 volts. Ok? Beleza. Agora, a gente tem tensão em cima do resistor, tensão em cima do capacitor, corrente total, tensão total. Vamos aqui agora. Temos, ok. Esboço de diagrama. Temos aqui a corrente total, tensão total, tensão no resistor, tensão no capacitor. O diagrama é esse aqui. Vamos lá. A minha corrente, vamos lá, para a minha corrente total. Minha corrente total é 3,44 com ângulo positivo de 2,01. Aqui é minha corrente aqui, ó. Minha corrente aqui, tá? Quase zero, tá, gente? Mas ele está um pouquinho inclinado para representar aqui um ângulo de 2,01. Minha tensão em cima do resistor. A minha tensão em cima do resistor, ele vai acompanhar a corrente, porque o resistor não dá defasagem nenhuma, então ele vai acompanhar a corrente total. Aqui é minha tensão em cima do resistor, VR, com um ângulo de 2,01. Está um pouquinho inclinado, quase zero, mas é um ângulo de 2,01, ok? Então aqui eu já representei o fasor da minha corrente total e da minha tensão em cima do resistor. Agora vamos ver aqui a minha tensão em cima do capacitor. A minha tensão em cima do capacitor está 194,15, tá? Com um ângulo de menos 87,99. Quase com um ângulo de menos 90. Se fosse menos 90, estava aqui, totalmente aqui. Mas é menos 87,89. Está um pouquinho inclinado para cá,
para minha direita. Então aqui eu tenho a tensão em cima do meu capacitor, ok? Agora eu tenho minha tensão total. A minha tensão total é 220 com ângulo de menos 60. 220 está aqui, o ângulo de menos 60 está esse aqui. Ó. Lembrando que aqui o ponto zero, para cá é ângulo positivo, aqui o ponto zero, para cá é ângulo negativo. Se está dizendo que é menos 60, é menos 60, então caminhando para a direita. Tá? Então esse ângulo aqui ó, é menos 60. Ok? Observe que a tensão sobre o resistor VR está em fase com a corrente. A tensão sobre o resistor está em fase com a corrente. Por outro lado, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão sobre o capacitor. Ou seja, a minha corrente aqui ó, está adiantada a 90 graus em relação a essa tensão aqui em cima do capacitor. É óbvio, o capacitor ele tem uma defasagem entre tensão e corrente de 90 graus. Ok? Esse é o entendimento. Então, vamos avançar aqui. Calcule as potências ativas e reativas, tá? E também aparente do circuito. Gente, a gente viu lá que a tensão é 220 volts e a corrente é 33,44 amperes. E a defasagem total entre corrente e tensão é de 62,01. Então, a gente vai pegar a minha potência ativa tensão vezes corrente cosseno do ângulo. Tensão vezes corrente cosseno do ângulo. Ângulo de defasagem, 62,01. Então, tem uma potência aqui ativa, tá? De 355,18 watts, tá? E a minha potência reativa? Em vez de multiplicar pelo cosseno, multiplica pelo seno para achar a minha potência reativa. Então, aqui eu tenho uma potência reativa de 220 vezes 3,44, tá? Vezes o seno do ângulo. Isso dá uma potência reativa negativa, né? Porque é totalmente capacitiva. Não é totalmente capacitiva, mas a predominância da característica capacitiva. Então, eu tenho uma potência reativa negativa de 668,28 volt-ampere reativo. É uma reativa com predominância de capacitivo, tá? E minha potência aparente é o módulo, tá? Isso aqui era para colocar aqui o módulo, esse aqui é modular, é de 756,80 volt-ampere, que é 220 vezes 3,44. Como temos uma potência com a predominância característica capacitiva, o meu triângulo das potências é o contrário, é para baixo. Ó. Por isso que aqui ó, você coloca aqui, ó, representa 62,01, né? E para representar, negativa, claro, para representar que é uma potência, é um triângulo com característica capacitiva. Qual a diferença de um triângulo com característica capacitiva para indutiva? O indutivo era o contrário, era para cima. Vamos ver aqui se a gente acha o indutor. O indutor está aqui. Ó. Esse aqui é o indutor. O indutor, a minha hipotenusa, o meu S, a minha potência aparente está para cima, porque é um circuito que tem predominância indutiva. Já no circuito com predominância capacitiva, não. Predominância capacitiva, o meu S está para baixo, indicando que é uma predominância totalmente predominância capacitiva, tá? E o ângulo sempre é um ângulo que a gente refere isso como um ângulo negativo, tá? Calcula o fator de potência. O fator de potência, gente, desse circuito aqui não está bom. Por que não está bom? Porque meu ângulo meu ângulo está alto. Quanto maior esse ângulo aqui, é menor o fator de potência. Ou seja, quanto menor o fator de potência, isso significa dizer que a energia fornecida, a minha energia aparente, não está sendo transformada exclusivamente em trabalho. Observe que temos mais potência reativa do que potência ativa. Então, existe um consumo exorbitante, vamos dizer assim, de potência reativa e não produz trabalho. Por esse motivo que o fator de potência é baixo. Então, se você pegar aqui cosseno do ângulo cosseno de menos 62,01 dá 46,93, um fator de potência muito ruim. Isso na prática não existe. Se tivesse um circuito com um fator de potência desse, poderia desligar, poderia desativar, que só está desperdiçando energia e desperdiçando dinheiro, correto? Agora vamos lá. Circuito RC paralelo. Mesmo exemplo, a gente vai começar aqui, tá? Com exemplo, né? Tem aqui uma fonte de tensão de 220 volts, com ângulo 0, 60 Hz,
que alimenta um resistor de resistência elétrica de 25 ohms e um capacitor de capacitância igual a 56 microfarads ligados em paralelo. Está aqui o circuito, tá? Pede-se a reatância capacitiva, né? A reatância capacitiva a gente já viu aqui, 2πfC. 2πfC, claro que como é capacitiva, dá 47,37 negativo, tá certo? Esse cálculo aqui. Ok? Então, pegamos aqui calculamos a reatância capacitiva. Agora a impedância total. Impedância total, como o circuito é paralelo, né? É a multiplicação e divisão pela soma, né? Você multiplica esse com esse, divide pela soma desse com esse, tá? Então, a gente vai ter que colocar para polar. Vamos aqui. A resistência de 25 ohms. É claro que o ângulo é zero. Reatância capacitiva 47,37 com ângulo de 90, menos 90, tá? Porque é um capacitor. Multiplicando aqui dá isso, tá? Dá 1184,25 com ângulo, é claro, de menos 90. Ok? Então aqui, a gente já sabe aqui, né, dessa conta aqui, que dá 1184,25 com ângulo de menos 90. E aqui essa transformação vocês já sabem fazer, tá? Isso aqui dá dá 53,56 com ângulo de menos 62,18. Então, essa divisão aqui, né, dá um módulo de 22,11 com menos 90 mais, né, 62,18, dá menos 27, tá? Então, deu uma impedância de módulo de 22,11 com um ângulo de menos 27,82. Ok? Ok, então a gente descobriu aqui a impedância total do circuito. Calcula a corrente. Pronto, agora está fácil. Simplesmente você pega 220 com ângulo zero, divide por 22,11 com ângulo de menos 27,82. Tá, esse cálculo está aqui, beleza? Dá uma corrente de 9,95. É claro que como aqui embaixo está negativo, vai subir positivo. Então dá 9,25 com ângulo positivo de 27,82. E aqui a letra D está pedindo para esboçar, tá? Esboce a forma de onda da tensão e da corrente, indicando seus valores de pico e o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Tá, a gente já viu aqui, já sabe que tensão 220, começa da origem zero, 220 com ângulo zero, ok, sem problema. É claro que aqui está 311 porque multiplicou por raiz de 2 para colocar a tensão de pico, tá certo? Está 311 aqui. Beleza, achamos aqui 220 com ângulo zero, ok. Começando na origem. E a minha corrente? Minha corrente deu 9,95 com um ângulo de 27,82. Está adiantada de 27,82 em relação à minha tensão. Então, a minha corrente, por sua vez, novamente está adiantada em relação à tensão. Tá? É claro que aqui tem um pico de 14,07 porque pegou 9,95 vezes a raiz de 2 pegou a corrente, transformou a corrente em RMS para corrente de pico. Tá certo? Então, que é isso. Tem uma defasagem que um ângulo φ de defasagem de 27,82. Ok? Esboço o diagrama fasorial da tensão e da corrente. Como se trata de um circuito paralelo, a tensão é a mesma para os dois dispositivos. Aqui, gente, ó. Tensão, essa tensão aqui é a mesma tensão do resistor, é a mesma tensão de capacitor. A tensão é a mesma. A soma vetorial entre as correntes do resistor e do capacitor é igual à corrente total, tá? Então, assim, como circuito capacitivo, aqui tem uma corrente que desce aqui, aqui também tem. Então, como circuito resistivo capacitivo, né? Aqui tem uma corrente que desce aqui e também tem uma corrente que desce aqui. A soma dessas duas correntes dá a corrente total que passa aqui na minha fonte. Ok? É isso que fala. Ok, então aqui tem o I total igual a IR mais IC.
Ok, vamos ver quem é a corrente através do resistor, que é fácil de calcular. Simplesmente 220 sobre 25. É tudo zero. Então dá 8,8 com ângulo zero. Ok. Beleza. Agora, quem é a corrente do capacitor? 220 sobre 47,37 com ângulo de menos 90. Menos 90 porque é totalmente capacitivo, né? Então dá 4,64 com ângulo de 90. Por quê? Porque negativo está aqui, ó, passa para cá positivo. 0 menos 90, dá 90, ok? A minha corrente no capacitor. Diagrama fasorial. A minha corrente em cima do capacitor, totalmente na fase. Tá? Totalmente defasado 90 graus, ok? Minha corrente total tá aqui. Minha corrente total, vamos voltar aqui para ver quanto deu a corrente total. Corrente total deu 9,95 com um ângulo de 27,82. É quase próximo de 30, então tá aqui, ó. Corrente total. A minha tensão é 220 com ângulo zero, certo? E a minha corrente em cima do resistor é 8,8 também com ângulo zero. Observe que a corrente através do resistor, IR, né, está em fase com a tensão aplicada sobre ele. Por outro lado, a corrente através do capacitor está adiantada a 90 graus em relação à tensão aplicada sobre ele. Ou seja, a corrente através do capacitor está adiantada a 90 graus em relação à minha tensão aplicada. Corrente e tensão 90 graus. Esta é a característica do circuito capacitivo, tá? Calcule as potências ativas e reativas. Ativas, reativas e aparentes, tá? Aqui, gente, minha potência, como a gente viu lá, né? Potência ativa é tensão vezes corrente cosseno de φ. Tensão 220, corrente 9,95, cosseno de menos 27,82, cosseno de φ. Eu tenho aqui uma potência de 1935,99 watts, tá? A minha potência reativa é tensão corrente seno de φ. Tensão 220, corrente 9,95, seno de um ângulo negativo, né, que é 27,82. Eu tenho aqui uma potência reativa, né, de 1021,60 volt ampere reativo. Claro que é negativo porque está representando aqui, está dizendo que tem ampla dominância capacitiva. Ok? E minha potência aparente, 2189 volt ampere. Tem aqui meu triângulo das potências, tá? Aqui eu representei menos 27 para dizer que a potência também poderia, é redundante porque aqui está para baixo o gráfico. Então logo, obviamente, esse ângulo aqui é negativo, que está para baixo. Então aqui é o triângulo das potências, é uma potência que tem predominância capacitiva, tá? O fator de potência melhorou em relação ao outro, porque o ângulo aqui ficou menor. É um ângulo menor do que o outro. O outro aqui, ó, o ângulo desse aqui, ó, vocês olharem aqui, o ângulo desse aqui é enorme, 62,01. Então o triângulo ficou muito íngreme aqui, acentuado. Esse aqui não, o ângulo ficou menor, porque o triângulo ficou menor, porque o ângulo é menor. Logo, se o ângulo é menor, o fator de potência é melhor. Então, o fator de potência, cosseno de 27, menos 27,82, dá 38,44, que com certeza, né, é melhor do que 46,93, praticamente o dobro, né? O fator de potência melhorou aqui o dobro, praticamente, tá? É isso, galera. Eu vou passar a atividade para vocês fazerem, tá certo? Eu vou pedir que vocês acompanhem minhas aulas mesmo, porque às vezes o livro tem alguns detalhezinhos que podem atrapalhar vocês, né? O livro que eu postei lá. Eu vou até tentar pegar outra referência para passar para vocês. Então aqui, tem alguns detalhezinhos que você for ler lá, se atrapalha. Então é melhor prestar atenção exclusivamente nas minhas aulas. Vai prestando atenção nas minhas aulas, acompanha lá o livro, seguindo o meu roteiro aqui, que vocês aprendem e entendem direitinho, tá? Não estudo por conta própria, não, sem acompanhar as aulas, porque vocês se atrapalham e acabam não aprendendo e às vezes tem uma frustração porque
está tentando, não aprende. Acompanhe minhas aulas, siga o roteiro. Essa disciplina não é tão fácil assim para quem está começando. Então é bom, o conselho é que siga sempre o roteiro, tá? Vou passar os exercícios para vocês fazerem, tá? E passar aí uma semana para vocês me entregarem os exercícios. Avaliação, estou corrigindo e aí até final de semana posta as notas, tá bom? Valeu, bons estudos. Qualquer dúvida me procure, estou aqui até às 22 horas. Dá esse tempinho para vocês fazerem as atividades, tá joia? A partir da aula que vem, próxima aula, né? Vamos trabalhar. Aqui é o exercício que vocês vão fazer, tá, gente? Aqui é o exercício, esse aqui é o exercício que vocês vão fazer. Agora, e a próxima aula, a gente vai trabalhar aqui, circuito RLC. Esse circuito aqui, tá? Tá bom? A gente vai trabalhar esse circuito aqui. Não é difícil, é simples também. E a gente vai ver lá na frente. Depois que a gente chegar aqui nesse circuito, aí a gente está apto para a gente avançar. E aí fazer uma revisão geral também. E aí a gente avança na matéria, tá? Conforme o cronograma. Tá joia? Valeu, bons estudos. Tchau, tchau.